seja, a gente mente praticamente 50 vezes por dia. Uma mentira, Deise, pode ser um pedido de ajuda, pode ser um grande pedido de socorro. Eu recebi muitas pessoas falando assim, nossa, o Arthur se declarou para Carla. Nossa, porque ele disse que estava apaixonado por ela. Eu falei, cara, aquilo foi um fora. Ele estava dando um fora na menina. O Nego Di saiu de uma maneira tão impactante e não deram respaldo para ele, que o cara tá perdido no tempo e no espaço. É difícil você segurar uma máscara social 24 horas por dia. Nesses 13 anos de Não Minta Pra Mim, quais foram os personagens, os casos que mais marcaram, que você acha assim, que você aprendeu mais e foi mais impactante? Estupro de criança, mais de 90% não é violento. É por sedução. Falando sobre BBB 21, quem você acha que é o mais mentiroso e o mais sincero da casa? Não minta pra mim. Quem é que nunca ouviu uma expressão como essa? Quem nunca ouviu ou nunca falou essa expressão? Mas é muito difícil saber se a pessoa está mentindo ou não pra gente. É muito difícil a gente saber se a pessoa está tentando enganar ou não. Agora, tem um cara aqui no Brasil, um dos grandes especialistas na linguagem não verbal. Ele está no ar já há cerca de 13 anos e é com ele que eu tenho o prazer de conversar hoje. Seja bem-vindo, Ricardo. Tudo jóia, Deise? Bacana. Tudo Estamos jóia. aqui para revelar tudo sobre a mentira, sobre como você pode descobrir como é que está o humor, o temperamento, as emoções das pessoas que te cercam. Então, não é só descobrir se a pessoa está mentindo. Eu sempre falo que é uma tríade, né? Eu sempre falo que você tem que aplicar o IEP. O que é o IEP? É identificar a mentira, entender essa mentira e se posicionar. Fazendo isso, você vai interagir, você vai não ser só um espectador do que está acontecendo em volta de você. Não adianta só você saber identificar, você tem que identificar, entender e se posicionar com essa mentira que te cerca. Você não vai mentir pra gente hoje, não? Com certeza, sim. Vai. Devo ter mentido já, inclusive. Quando as pessoas falam assim, tudo bem, a gente fala, tá tudo bem. De repente eu tô com uma dor de barriga enorme, mas eu vou falar que tá tudo bem. Ou seja, a gente mente praticamente 50 vezes por dia. Então são mentiras que são sociais, são a cola social, são a mentira para agradar, são as mentiras que não são prejudiciais. Então mentir, provavelmente eu devo mentir algumas vezes aqui nessa entrevista. Pois é, então aí vamos tentar descobrir, chegar lá. Ricardo, eu vi você falando, eu achei muito interessante, numa entrevista que você deu, você falando sobre o inconsciente, né? O que nós fazemos inconscientemente é o que revela quem nós somos. É isso aí. O que Seria acontece? Isso? Sim. Por quê? Se você pensar a estrutura da psique, a gente tem o ego, que é justamente a nossa interface entre o que eu acredito de mim, né? Então, o que eu sou. O que é o ego? O ego é o que eu acredito de mim. Quem é Ricardo Ventura? Né? Como é que eu enxergo o Ricardo Ventura? Né? Como é que a Deise enxerga a Deise? Que é muitas vezes diferente do que as pessoas nos enxergam, as pessoas nos entendem. Então, a gente tem essa parte consciente, essa parte egóica, que é o que nós entendemos de nós. Então, são as partes que a gente considera como sendo verdadeiras da nossa personalidade. Só que nós temos também algumas máscaras sociais. Então, a gente utiliza-se de máscaras sociais para ir na igreja, para ir no churrasco, para ser mãe, para ser filha, para ser uma educadora, para ser uma aluna. Então, para ser uma pessoa pública, né? Então, você defender ali a sua convicção, por exemplo, política, ideológica. Então, a gente tem essa parte que é nossa, que é o ego, que muitas vezes as pessoas deturparam essa palavra, né? Nossa, tá cheia de ego, você tem que acabar com o seu ego. O ego é a coisa que é você, é a sua consciência de quem é você. E aí tem essas personalidades, tem essas personas, tem essas máscaras sociais e tem também lá o self, ou seja, o seu inconsciente, aquilo que você
muitas vezes você conversa, né, com esse inconsciente e muitas vezes esse inconsciente se revela. A sombra mesmo também é uma parte inconsciente. Então o self é inconsciente, mas a sombra também. A sombra muitas vezes ela se revela quando a gente odeia muitas vezes alguma coisa, ou a gente coisas que tiram do nosso sério. Então a gente começa a perceber que alguns comportamentos, até que a gente não aceita, a gente enxerga no outro. E a gente fala assim, Sim. nossa, essa pessoa, a gente fala assim, ah, essa pessoa eu não gosto dela, e muitas vezes aquele comportamento que eu não gosto dela é porque eu não consegui ainda desenvolver e entender aquele comportamento em mim. Então, dito isso, o que acontece? Você pode tentar mascarar as suas verdades, você pode tentar mascarar a sua comunicação, mas a linguagem não verbal, ela está diretamente, a linguagem silenciosa, ela está diretamente ligada com o seu inconsciente. Então não adianta você mascarar conscientemente através ali das suas personas, ali através das suas máscaras sociais, que às vezes a sombra vai falar, não é bem isso não. Às vezes o seu inconsciente fala, peraí, não é exatamente isso que a Daisy é, ou que o Ricardo é. E aí isso incomoda e dá um conflito. Esse conflito é externado através não só das microexpressões. Muita gente acredita que linguagem não verbal é só microexpressões. Não! São as microexpressões, é o próprio corpo, é a narrativa. No meu protocolo, são 6 aspectos e mais um que a gente precisa ficar esperto quanto analistas. Mas, por exemplo, quando a gente vai passar uma mensagem e essa mensagem não está congruente com a verdade ou congruente com aquilo que eu acredito, congruente com aquilo que eu defendo, congruente com aquilo que de fato eu acho correto, vai mudar na comunicação na linguagem silenciosa. Então, por exemplo, a vocalização muda. Sabe aquela situação? Então, você foi jogar bola? Fui. Você entendeu? Tipo, você não encontrou aquela sua ex-namorada lá no encontro lá do colegial? Não. Ou seja, muitas vezes a vocalização, velocidade, ritmo, altura, potência, clareza de som, ela vai mudar. Outro aspecto são justamente as expressões, tanto as macroexpressões quanto as microexpressões, de felicidade, tristeza, desdém, asco. Então, muitas vezes eu falo assim, nossa, seu cabelo ficou lindo. E eu dou uma microexpressão aqui de asco, tipo assim, nossa, que mulher nojenta. Ela se acha, né? Entendeu? Então, por exemplo, olha, achei fantástico você vir aqui nos visitar e faça um desdém. Tipo, cara, não tô. E isso você pode usar em todos os âmbitos, né? Tanto profissional, pessoal, de família, que a gente pode falar depois daqui mais para frente um pouquinho. Mas, por exemplo, outro aspecto. Então, recapitulando, vocalização, as expressões, a narrativa. Muitas vezes a narrativa vai mudar. Ou seja, eu uso uma narrativa, por exemplo, na primeira pessoa. Quando eu cheguei lá, eu encontrei tal pessoa. De repente, olha, quando aconteceu a festa, as pessoas que lá estavam, você entendeu? Eu mudo, às vezes, da primeira pessoa para a terceira pessoa. Eu não quero me comprometer. Ah, a casa estava uma bagunça quando aconteceram os fatos. Você entendeu? É diferente. Sim. Quando eu entrei na casa e vi aquela bagunça, então quando você muda, muitas vezes, a narrativa, é uma bandeira vermelha também. A trajetória ocular, ela acaba indicando. Então, você olhar para um lado, para o outro, eu indico se eu estou realmente tendo uma memória ou se eu estou criando aquela situação. A unidade corporal, ou seja, tem uma gama quase infinita de gestos que o seu corpo emite quando você está incongruente com a mensagem. Então, por exemplo, eu falo assim, não, eu não vi ninguém lá e me afasto. Ou, imagina, eu não sei se isso é uma boa opção. E aí eu estou tampando a boca. Às vezes eu dou uma mexida de ombro involuntário, que é bem clássico, né? Que é dar os ombros. Eu posso, às vezes, começar a me tocar. Então eu pego no nariz, pego aqui, coceira, porque começa a ruborizar. Eu começo a fazer gestos para me acalmar. E isso tudo é inconsciente. Eu me fecho, eu me abro, eu me projeto, eu me coloco para trás. Tem muitos gestos que acabam entregando se a pessoa está escondendo alguma coisa ou aquilo que ela está dizendo não corrobora com o que de fato ela acredita, com o que de fato aconteceu. E por último, depois da unidade corporal, você tem o rito da mensagem, que é
o que eu utilizo de mecanismos para que você fique mais acreditando na minha mensagem ou não. Por exemplo, que nem eu estou com uma camiseta aqui do Não Minta Para Mim. É de propósito. Para quê? Para criar um cenário, para criar uma situação. Então, o que eu vejo nessa narrativa? Como é que está o rito da mensagem? O que tem por trás? Eu estou maquiado, não estou maquiado? Eu estou utilizando de uma roupa que normalmente eu uso ou não? Qual que é o ambiente que eu estou declarando aquelas coisas ali ou não? Como é que é a reunião? O que tem na reunião? Temperatura? Eu posso provocar entendimentos diferenciados na sua percepção através não só do que eu estou falando, mas do que eu preparei antecipadamente para que você tivesse essa receita, esse diálogo, ou seja, essa linguagem silenciosa batendo em você sem ao menos você perceber. E por último é a alucinação, que a gente tem que prestar muita atenção em não se contaminar com a gente mesmo. Então, por exemplo, eu vou ver um caso lá, o menininho que mataram espancado. Meu Deus, isso não pode acontecer. Então eu já vou com raiva, eu já vou com ódio, eu já vou com tipo, isso não se faz. E aí, quando eu recebo a mensagem dos participantes ali, eu posso estar ou liberando uma pessoa que é culpada pelas minhas crenças, pela minha história, pela minha história vivida, né, o que eu acredito ou não, ou eu posso estar culpando, posso estar ali já condenando, justamente porque eu cheguei naquela mensagem cheio de relações ou contaminações ou verdades que eu acredito e não de fato estavam acontecendo. Eu quero dizer uma coisa, mas a minha linguagem corporal, né, o meu inconsciente vai para outro lugar. É isso aí. Né? Então, eu quero dizer, eu não tenho medo, mas todo o meu corpo está dizendo que eu tenho medo, e no meu inconsciente eu estou morrendo de medo também, né? Então, é mais ou menos isso. Porque assim, o que acontece? Todo mundo vai ter linguagem, a linguagem silenciosa? Sim, todo mundo vai ter. E deve ter. A falta dela já é uma bandeira vermelha. Uma pessoa que, por exemplo, não fixa o olho, não mexe, não tem gestos nenhum, é tudo muito controlado, você fala, isso não é a normalidade. É difícil você ver uma pessoa se comunicar sem ter algum tipo de mudança corporal, expressão, como eu disse, da narrativa e tudo mais. O problema é quando eu estou dizendo uma coisa e o meu corpo está dizendo outra. Então, por exemplo, nossa, isso me interessa. Isso é congruência. Eu vim para frente, coloquei a mão no queixo. Agora, imagina eu falar assim, nossa, isso me interessa. Me afasto, jogo uma posição tipo que eu não estou nem aí, e olho até com uma quebrada de pescoço aqui. Então, não casa. Então, sempre eu estou tendo uma linguagem silenciosa. Sempre eu estou passando, além das palavras, algum tipo de comunicação. Eu gosto, por exemplo, de falar um teste, um exemplo muito interessante, que as pessoas podem até fazer em casa. Por exemplo, se eu falo assim, ó, a Daisy chegou à festa. É uma frase simples, praticamente sem nenhum tipo de contaminação ou de uma mensagem secundária. Agora eu vou falar a mesma frase. A Daisy chegou à festa de uma outra maneira. Então, primeiro, só vocalização. A Daisy chegou à festa. 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 Você entendeu? Ou seja, eu estou desdenhando, eu estou com raiva, eu estou com sedução, eu estou com várias formas diferentes de dizer a mesma frase, mudando a vocalização, o ritmo, mudando a minha fisionomia. Então, a parte dita é a menor importância do que eu estou dizendo. A parte não dita que é que vai ter todo o valor. Então, só informar, a Daisy chegou à festa, é uma informação vazia. Né? O que significa isso? Né? O que eu quero dizer com isso? E aí eu posso falar assim, a Daisy chegou à festa. Você tá feliz? Pô, pra caramba. Não tô feliz. Não tô desenhando que você chegou à festa. Eu não queria nem que você estivesse lá. Aí eu tô informando isso. E aí quem analisa vai falar, opa, essa pessoa disse que estava feliz por a Daisy chegar à festa. E o corpo dela, a tonalidade, vocalização, a trajetória ocular está dizendo ao contrário, a gente tem provavelmente uma mentira aí.
O seu canal, ele é apontado, né, como o que mais, você é o especialista em linguagem não verbal no Brasil que mais acerta, né, nessa análise. E a gente percebe, assistindo as suas análises, e também quando eu, antes de fazer a entrevista, fui dar uma olhadinha, ver se eu vi alguma coisa sobre você, e no seu canal você tem lá aquela introdução que você fala como tudo começou, né? Isso. E é muito interessante quando a gente vê você contando a sua história ali, que a gente percebe que o Não Minta Pra Mim, ele surgiu de uma forma bem natural na sua vida. Na Isso. verdade, é um reflexo de todo um trabalho que você vem desenvolvendo na sua vida. E o que eu acho fascinante no que você realiza é que você acaba trazendo para a sua análise toda uma percepção. Não é apenas a análise né, não verbal, né, silenciosa. Existe todo um contexto, né? Eu sempre, quando me perguntam alguma coisa, eu tento buscar da onde surgiu isso daí. Não só na minha vida, como por que, por exemplo, as mulheres usam batom? Eu tenho essas perguntas. Eu tenho essas perguntas de por que a gente tem essa necessidade de ter uma casa maior, ou ter uma casa, ou por que a gente tem vontade de experimentar outros tipos de comida, ou por que algumas pessoas são mais metódicas, outras são mais intuitivas. Como é que é isso daí? Então, eu vou sempre buscar a origem, eu sempre vou buscar por que isso. E uma dessas minhas perguntas foi não só para o sistema comportamental, por que as pessoas são do jeito que elas são, né? Por que as pessoas pensam o que elas pensam, né? O que a gente aceita como bacana, né? E por que a gente aceita outras coisas como ruins? Porque quando a gente nasce, não tem o que é certo, o que é errado. Não tem o que é bonito, o que é feio. Não tem o que é possível e impossível. Nós temos um sistema aí de repetições, ou de crenças, ou de regras, que a gente vai aprendendo por si só. Então, tipo, cara, mexer em fogo queima. Então, na próxima vez eu não vou mexer. Então, mesmo um bebê, se ele se queimar ou se ele botar o dedo na tomada, ele rapidamente aprende que ele não vai poder botar na outra, porque ele só por observar já fala, opa, isso aqui não é ruim. Ou colocam coisas na sua cabeça. Olha, isso é bonito, isso é feio, isso é louvável, isso é pecado. Então, quando a gente nasce, a gente não tem o que é certo, o que é errado, o que é possível, o que é impossível, o que é louvável, o que é pecado. Simplesmente as coisas são. Ou as pessoas vão dizendo pra gente, olha, isso é bonito, isso é feio, isso é um sentimento legal, isso não é. E uma das perguntas que eu me fiz foi, por que eu gosto de gente? Por que eu gosto de estar com pessoas? E o que isso me trouxe de bonificação ou algo a mais por justamente estar em contato com pessoas? Então eu percebi que lá atrás, como eu nasci dentro de uma loja de calçado e numa avenida comercial, eu tinha poucos vizinhos ou praticamente nenhum vizinho de moradia. Eram só lojas, 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 lojas. Então eu tinha pouquíssimas crianças para brincar. E eu percebi que eu tinha que rapidamente perceber se aquela criança que estava vindo, junto ali com seus pais para fazer uma compra, era uma criança acessível, ou era briguenta, ou ela podia me bater, ou eu podia trocar ali uma informação, podia levar ela para brincar, para ver o estoque, ou trocar um brinquedo, enfim. E eu comecei a perceber isso muito rapidamente, talvez até por conta do onde eu estava, né, do ambiente que eu estava, porque os vendedores têm muito isso, né, dessa coisa de como eu vou chegar naquele cliente. É um cliente mais rápido, é um cliente mais lento, é um cliente mais formal, informal, é um cliente que está bravo porque aconteceu alguma coisa e eu preciso espelhar essa braveza dele, ou essa coisa que aconteceu antes dele entrar ali na loja e tudo mais. E eu comecei, acho que, a aprender isso, e também por necessidade. Mas isso é uma coisa totalmente empírica. E eu sempre gostei de estar com pessoas. Eu sempre gostei de observar para me colocar naquele ambiente. Sempre eu gostei, porque, por exemplo, quando você está numa loja, você atende pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas humildes, pessoas cultas, e você se adapta a elas. Então, isso não estava em livro nenhum. Isso não estava numa situação que eu tive que buscar para aprender. Eu fui aprendendo isso no dia a dia. Então, se adaptar à comunicação do outro, tanto a verbal como essa da linguagem silenciosa, foi uma coisa que eu percebi permeando em toda a minha vida. Toda a minha vida. E aí você diz, cara, por que você, por exemplo, então você acerta mais?
justamente por causa dessa tríade, que é o IEP. Ou seja, se eu só identifico, como é que eu vou botar uma opinião ali? Então, além de identificar, você precisa entender essa incongruência, essa mentira, para depois colocar sua opinião, sua conclusão sobre aquilo que você está vendo. Então, eu analiso e sim, eu faço a conclusão sobre aquela análise. Então, eu não só identifico a mentira, eu identifico a mentira, a comunicação, eu entendo essa mentira e dou a conclusão. E praticamente só eu faço isso, não tem ninguém que faça isso. Normalmente as pessoas identificam, mas elas não entendem e não fazem a conclusão. Por exemplo, uma mentira, Deise, pode ser um pedido de ajuda, pode ser um grande pedido de socorro. Então, se você só coloca, a pessoa foi incongruente aqui, essa pessoa aqui está fazendo uma expressão que não está de acordo com aquele contexto. Mas por que ela está dizendo aquilo? Ela está nervosa? Ela está sofrendo um assédio? Ela está sendo obrigada a falar aquilo? Mas o que está acontecendo ali? Existe, de repente, um pedido de socorro dentro daquelas... Ela vai ganhar com aquela mentira? Aquela mentira, às vezes, é para proteger uma terceira pessoa? É para proteger a honra dela, a moral, o passado dela? Eu sempre falo, atrás de uma mentira, pode ter uma adolescente, a sua filha, que está sofrendo bullying, ou que está iniciando na sua vida sexual e tem vergonha de dizer isso. Então ela vai mentir para a mãe. Por quê? Porque ela precisa se proteger, ela precisa proteger o mundinho dela. Ou os seus pais, muitas vezes os velhinhos estão sofrendo maus tratos e ele já se sente um fardo, ele vai mentir porque ele, de repente, não quer trazer mais problemas para você. Então você fala, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Ah, mas essa cuidadora é boa? Não, é boa, é boa. E não é. Então, se você tem essa capacidade, e Deise, 97% das pessoas não têm essa capacidade. Sim. Eu acabei de ver agora uma análise que eu nem fiz ainda, eu só fiz uma prévia do BBB, do Arthur com a Carla. Eu recebi muitas pessoas falando assim, nossa, o Arthur se declarou para a Carla. Nossa, porque ele disse que estava apaixonado por ela. Eu falei, cara, aquilo foi um fora. Ele estava dando um fora na menina. Então, você não tem que prestar atenção no que é dito, mas, além disso, como é dito. Então, para mim, estava claro que aquilo era um fora. Ele está dizendo, eu não quero ficar com você. Tipo, me larga. Fica você na tua e eu na minha. Só que ele disse isso dizendo, olha, eu estou apaixonado, mas eu não estou preparado, porque eu sou um cara problemático, você é uma pessoa tão linda, maravilhosa, mas não é o momento, porque, olha, eu fiquei arreado aqui por... Cara, ele está mentindo descaradamente, mas é uma mentira que, para ele, de repente, é para não fazer o mal para aquela outra pessoa. Para que a outra pessoa não se sinta menosprezada, para que a outra pessoa não se sinta preterida, mas sim colocou ali nas costas dele aquela decisão, tipo, olha, a gente vai ter que parar porque eu não estou preparado. Pode ser ruim, pode ser bom. Algumas mulheres vão falar, não, eu preferia que ele dissesse na cara. Outras iam falar, poxa, então ele se preocupou com ela, ele não quis sair. Ou, não, ele só fez isso porque ele poderia sair por um macho escroto, o macho tóxico. Mas, na realidade, a questão aqui eu vejo que a maioria das pessoas, 97% delas, não sabem entender uma comunicação além das palavras. Somente 3% tem isso nato. Tá? Então, essa questão... E aí, quando você identifica essa mentira, você vai ter o seu posicionamento. Como eu disse, a mentira pode ser prejudicial, a mentira pode não ser prejudicial, a mentira pode ser um pedido de socorro, um pedido de ajuda, e a mentira também pode ser uma mentira para si. Muitas vezes você não quer enxergar aquela situação, porque aquilo te traz mal-estar, porque aquilo te traz lembranças, porque aquilo te machuca, porque aquilo te coloca para baixo, e você fica meio que escravo das suas próprias mentiras. Por isso que eu falo, linguagem silenciosa, ela liberta. Linguagem silenciosa é vida e não somente uma questão analítica, não é uma questão matemática, analítica, quadrada, cartesiana, não. Linguagem silenciosa é vida. Sobre essa questão do Arthur aí, é interessante que ele, durante tudo que você assiste do Arthur ali, principalmente no que tange ao relacionamento dele com a Carla, você sente que a gente não tem a visão profissional que você tem, a aguçada que você tem. Mas você percebe que ele está falando uma coisa e está sentindo outra. Total. Era tipo assim, cara, onde eu me meti?
A linguagem anterior era tipo assim, ele falava com ela e, você vai ter que rebolar, hein, bebê? E mordia um e olhava pro outro lado, ela buscava o beijo dele, e ela buscava, né, e ele olhava pro outro lado. Então, você vê que o cara tá completamente fora, ele não quer estar ali, né? E aí acontece que você percebe, algumas pessoas veem claramente. Agora, o que eu fiquei mais impressionado foi essa última, que foi uma conversa que teve ali perto do banheiro, e as pessoas... Aí a pessoa fala, nossa, cara, mas você assiste o BBB e tudo mais. Cara, o BBB é um laboratório magnífico para você entender da psique humana, para você entender da linguagem não verbal, para você entender os monstros ali que se criam, que se curam, que se transformam. Então, ali é um grande show ali, né? Como eu falo, você não... Normalmente, quando você faz estudos sociais, muitas vezes de comportamento até, você usa o quê? Você usa rato, você usa barata. Olha que loucura. Você usa outros... Você não pode usar o ser humano, né? Seria cruel. E o BBB, na realidade, esses reality grande shows laboratório. São laboratórios cruéis para a mente humana. Tanto é que muitas pessoas saem destruídas lá de dentro. Tem pessoas que saem totalmente... perdem o chão, perdem a casinha e muitas vezes não conseguem mais voltar ao que era antes. Olha que loucura. E a gente está vendo isso com o Nego Di. O Nego Di saiu de uma maneira tão impactante e não deram respaldo para ele que o cara está perdido no tempo e no espaço. Ele se sentiu traído, ele se sentiu renegado pela emissora, inclusive. Ele está com a briga agora com a Globo. Então, olha que loucura isso. As pessoas... Tem gente, eu lembro em todos os Big Brothers, desde o primeiro, muita gente dizendo, eu me arrependi de ter entrado no reality show. Enquanto para algumas pessoas foi muito bom, para outras pessoas só deu problema. Porque realmente ali é um grande engenharia social ali jogada para ver o que acontece. Porque por mais que você tente seguir um roteiro, né, muitos ali recebem, você vai ser o vilão, você vai ser a mocinha, você vai ser... Então você sabe que estão te escolhendo por alguma coisa. E muitas vezes eles provocam, né? Várias vezes já acabou as pessoas vazando isso. Olha, você tem que... Tá muito morno isso aqui, vamos ter que tretar, vamos ter que resolver, vamos ter que... me parece que na Fazenda, cada vez que você entra numa tretinha, você recebe X reais ali, acho que é R$1.000. Se todo dia você entrar numa tretinha, você recebe R$1.000, porque você se envolveu na situação do dia. Então, se você se envolver na situação do dia, você conseguir se envolver na situação do dia, você recebe R$1.000. Cada semana que você ficar, mais dinheiro. Então, existe um show business ali. Não é também só tudo natural. Então, imagina, é uma briga de grana, um show business, né, um negócio, é um entretenimento, e você, porque a tua vida está ali. Você está expondo tudo ali. E é difícil você segurar, lembra das máscaras sociais? É difícil você segurar uma máscara social 24 horas por dia. É muito fácil eu sair aqui e a pessoa me vê um pedaço. É muito fácil eu ir para a igreja, a pessoa me vê lá na igreja. É muito fácil eu ir para o churrasco, a pessoa me vê no churrasco. Agora, 24 horas por dia, verem quem você é, dificilmente, se você está bancando um personagem, ele vai cair. Não tem como. Inclusive, nas segundas-feiras, eles fazem esse papel aí de provocação, né? Para provocar as tretas, né? Para começar a semana, já veio de um paredão, que os ânimos já se acirram, da escolha de um paredão, e na segunda-feira eles vêm para a reunião de condomínio para botar fogo, para todo mundo forçar eles ali a botarem o que está por dentro, que tá ali dentro e botar para fora. As festas, aí, as festas, né? O álcool é muito utilizado ali, né? Depois eu quero te fazer mais umas perguntas sobre o BBB, mas lá para o finalzinho da entrevista, eu quero primeiro saber com você o seguinte: nesses 13 anos de Não Minta Pra Mim, quais foram os personagens, os casos que mais marcaram, que você acha assim, que você aprendeu mais e foi mais impactante? Bastante... Tem alguns, né? O legal é o seguinte, o canal, ele nasceu como um canal de informação para o mundo corporativo. Então era tipo assim, olha, eu vou te ensinar sobre empreendedorismo, vou te ensinar sobre você se dar bem numa venda, numa persuasão e tudo mais. E foi culminando para isso cada vez mais, né? As pessoas, elas cada vez mais pediam sobre comunicação, até que um dia eu fazia já treinamentos fora do YouTube, eu já fazia treinamentos
remunerados desde 2006. Então, desde 2006, eu já dava palestras, treinamentos, e sempre tinha essa linguagem silenciosa, só que de uma maneira mais tênue, mais tranquila. Era um aspecto só de toda a comunicação, né? Aí, em 2016, 2016, surgiu o caso da Patrícia Leles com o Feliciano, o deputado Feliciano, que ela disse, porque o Feliciano me estuprou e não sei o quê, bababá, bababá. E aí os meus alunos das mentorias de venda, de comunicação, de persuasão e tudo mais, de falar em palco, em público, falaram assim, Ricardo, é uma aula ali de linguagem silenciosa. É uma aula. Por que você não analisa aquilo ali? Foi a minha primeira análise. Então, quando eu fiz aquela análise em público para o YouTube, eu já tinha feito isso na TV Gazeta em 2003 para 2004. Eu tinha um quadro na Gazeta que chamava Não Minta Para Mim, onde eu fazia análise. Tudo que eu faço no YouTube eu fazia na Gazeta, no programa da Mulheres, da Cátia Fonseca. E aí, muita gente me conhecia fazendo isso daí e falou assim, faça análise da Patrícia Leles. E aí, foi onde deu o primeiro boom. Eu fiz a análise dela, e em uma semana deu 100 mil views. Falei, caraca, 100 mil views. Meus vídeos tinham 200 visualizações, 500 visualizações, 1000 visualizações. Falei, caraca, 1000. E esse deu 100 mil. Falei, opa, tem negócio aí. As pessoas gostaram disso. E aí eu comecei a fazer. Aí, a segunda que deu o maior boom também foi do menino do Acre. Quando aquele moleque lá que tinha sumido, eu falei, cara, ele vai voltar, não tem nada de anormal, não tem nada de paranormal, realmente é um menino aí, vai voltar e vai pedir ainda desculpa pro pai. Então, naquela época, eu já dava minhas conclusões e meus posicionamentos. Aí, dito e feito, o moleque aparece, vai pedir desculpa pro pai e tal, e sumiu. Aí eu fiz isso não só esses, são vários, mas os que mais chamaram a atenção. Aí eu fiz da Camila Pitanga. Aí foi o vídeo que explodiu, que muita gente me conheceu, porque deu 1 milhão de visualizações em 5 dias. 1 milhão de visualizações em 5 dias. Falei, caraca, aí começaram a pedir que eu ensinasse isso. Porque até então eu só expunha e estava tudo bem. E aí eu criei o treinamento, que era o treinamento Não Minta Para Mim. Treinamento simples, básico, vendeu mais de 5 mil cópias esse treinamento. E aí foram crescendo aí as análises, tanto por ineditismo, né? As pessoas não conheciam muito bem isso daí, outras por eu realmente fazer lá o IEP, né? Identificar, entender e se posicionar. Então, por exemplo, Suzane Richthofen foi uma bem interessante. Por quê? Porque eu não só aplico o que está nos livros. Eu, como cientista comportamental, eu tenho que estudar o que não está nos livros. Através do quê? De muita análise junto com os meus mentorados, de aplicação na prática para ver o que aquilo vai acontecer, né? Como que vai se transformar aquilo ali para trazer um resultado. Então, por exemplo, da Suzane Richthofen, foi a primeira vez que eu percebi que ela não tinha uma lembrança sinestésica, ou seja, ela não tinha emoções de lembrança em relação aos pais. E foi através justamente de uma análise. Eu falei, cara, isso foi a primeira vez que eu fui encontrar. E eu falei, ela é muito sedutora. Isso também lá atrás. Aí depois o Ulisses, acho que é Ulisses... puxa, não lembro o nome dele aqui. É Ulisses, que é o cara que escreveu o livro dela. Depois eu fiz até uma entrevista com ele dizendo, cara, ela é extremamente... Não sei se é Ulisses Campbell. Acho que é Ulisses Campbell, alguma coisa assim. Que ele escreveu um livro sobre ela. E ele veio corroborar. Falou, Ricardo, ela realmente é uma pessoa extremamente sedutora. Ela seduziu os irmãos Clavinho, ela seduziu o promotor, a diretora da penitenciária, a outra guria lá que mandava ali nas outras detentas. Então, ela sempre teve um papel de sedução. E eu percebi isso lá na linguagem. Outro, o Fernandinho Beiramar, também foi um que trouxe para a gente um elemento que não existia nos livros, que é o duplo invertido. Ou seja, ele tinha a trajetória ocular invertida, mas ele mantinha o ciclo geográfico. São elementos que a gente consegue identificar se a pessoa está sendo congruente ou não. Tanto é que muita gente errou na análise da Suzane por conta dessa descoberta que eu fiz, que até então as pessoas colocavam ela num padrão e ela não se encaixava em nenhum padrão. O Beiramar, a mesma coisa.
Então, teve vários que foi muito interessante. Por exemplo, o caso Tainá. O caso Tainá, toda a mídia, todo mundo, analistas, repórteres, apresentadores, não, é um sequestro. Isso aqui é um sequestro. Isso aqui olha, a menina tá com medo, tá pedindo ajuda. E eu falei, cara, isso simplesmente uma fugida de amantes. Isso daqui foi uma grande sedução. Acho que era Fernando que fugiu com ela. Ele era Raul, não, o Raul, né? O Fernando era o marido, se não me engano. O Raul era um grande sedutor, ou o Fernando, não me lembro agora, mas eu sei que o cara convenceu a menina para dar um rolê pelo Brasil, curtindo a vida doidado, e eu falei, cara, é só sedução. E aí, quando ele volta, ele ainda desmancha com a menina e vai fazer uma dupla sertaneja com o marido da moça. Ou seja, foi uma grande sedução, tanto sedutor que ele acaba depois fazendo um trabalho, cara, e outros tantos. Felipe Randinich, não sei se você lembra, que ele foi acusado de estupro do enteado. Praticamente eu fui o único que, pelas análises que eu fiz, eu falei, cara, eu não acredito que ele tenha cometido esse ato, né? E mostrei pela análise, não é só falar, eu mostrei na análise, olha, esse ponto. Inclusive, ele fala de você com muita admiração. Ele exato, depois ele te elogia, ele fala foi muito legal. Porque eu acho que ele não te viu como um acusador, e você analisou, você não entrou acusando, né? Você entrou analisando e conseguiu ver algo mais ali, né? Exatamente. E aí eu falei, cara, eu não acredito nisso. E que ele tenha feito, e não acredito na declaração da. Aí, anos depois, mostra que ele não era o culpado, não tinha elementos ali para dizer que ele era o autor daquilo tudo. Outro que aconteceu, aquele caso Brits, né? Uhum. Quando mataram lá, primeiro cortaram lá o pênis do jogador, depois mataram ele. Mesma coisa. A família toda veio, não, aconteceu isso. Eu falei, cara, não acredito em nada que eles estão dizendo. Aí passou anos, 1, 2 anos, eles, a gente mentiu, não foi bem assim. Tal. Então, eles mesmo depois declararam. Então, como é que eu sei que eu acerto? Porque o tempo mostra. Foi que nem o caso Bel. O caso Bel, o Brasil inteiro subiu a hashtag Salve Bel para as meninas. Também a mesma coisa, analistas e apresentadores de televisão, todo mundo, não, eu vou ficar ali em cima disso aí. E depois eu falei, cara, não tem nada, não tem. As pessoas estão alucinadas. Lembra do protocolo, que é esse protocolo aqui, ó? Lembra do protocolo? Então, as pessoas estão alucinadas, elas estão querendo ver o que elas querem ver. E aí estão contaminadas com o que leram, com o que viram, com pedacinhos, com edição. Hoje a menina continua. Aí, promotor público foi lá, Ministério Público, promotor, juizado de menores, polícia, todo mundo lá, psicólogo, todo mundo lá, e viram que era uma família normal. Tanto é que eles continuam vivendo juntos, a menina continua com a mãe, gravando vídeos e está lá com o canal dela. Só prejudicaram a menina, só prejudicaram o canal da menina. Né? Como você falou lá, de muitas pessoas às vezes têm bronca de alguém, vai lá e quer detonar o canal de uma pessoa. E foi o que aconteceu ali. Não tinha nada, estão lá vivendo tranquilo, pai, mãe, filho, irmão, que continuam gravando os vídeos. Mas teve gente que falou, não, é uma narcisista, olha isso, como pode? Por quê? Porque estavam alucinadas com aquilo ali. O que eu acho interessante, Ricardo, é que você citou o caso aí do Felipe e da pastora Bianca Toledo, né? Eu entrevistei a Bianca Toledo aqui em São Paulo, quando eu ainda estava na Record do Espírito Santo, eu vim a São Paulo entrevistá-la, e a vida dela, ela tinha um testemunho de vida muito forte, né? Ela veio aí de um caso milagroso, né? De recuperação. Então, aquilo comoveu o Brasil inteiro. Ela viajava no Brasil inteiro contando a história dela. E depois, quando os dois se uniram, quando se casaram, foi aquele conto de fadas, né? Então, na época, a gente acompanhou, porque até a gente fez matéria com eles. Quando veio o caso, quando o caso estourou, o que aconteceu? Qual foi o natural da sociedade? Apoiá-la. E tê-lo como o bandido, né? O acusado, ele era realmente aquele que tinha cometido o erro. E você veio na contramão, que eu achei muito interessante. Eu acompanhei isso, né? Você na contramão apontando uma outra possibilidade, né? E eu acho que isso é muito interessante, a gente que está de fora acompanhando e vai se ligando. E eu, no meu caso, como eu tinha tido contato com ela, já sabia um pouco, né? Já tinha uma noção maior da situação ali. Foi muito interessante isso. Um outro caso também que você tem falado, né, que eu também tive a oportunidade de conhecer a pessoa, que é a Flor de Lis. Sim. Né?
A Flor de Lis ali é uma incógnita, cara. Eu não vi os seus últimos vídeos. Eu vi um lá que você está falando que ela mentiu muito, alguma coisa assim, o último que você falou dela. Né? A Flor de Lis, quando ela lançou foi lançado um filme no Brasil, né? Os atores da Globo contaram a história dela para arrecadar dinheiro para o trabalho dela, para cuidar das crianças, né? Era um outro caso né, de uma pessoa que comoveu a opinião pública e, de repente, tem esse revertério aí. E até hoje, o caso Flor de Lis, como que você fala desse caso aí? O que você pode falar? Então, e o caso Flor de Lis foi bem interessante também. Primeiro, quando a pessoa fala assim, poxa, as pessoas confundem a análise de um caso como análise da personalidade daquela pessoa. Então, eu não estou julgando a personalidade daquela pessoa. Eu não estou defendendo a personalidade daquela pessoa. Eu não posso me contaminar pelo passado daquela pessoa, ou seja lá o que for. Eu tenho que analisar aquele momento, aquela estrutura, aquela comunicação. Porque se você for ver o passado, ou se você se contamina. Que é como você falou, muita gente se contaminou, por exemplo, com a Bianca, porque, nossa, mas foi um milagre, ela ficou na UTI, ela quase morreu e tal, tem que fazer lá uma traqueotomia, né? Furou, né? Teve várias sequelas e tal. Então, às vezes, as pessoas ficam com dó daquela. E ela, de repente, é merecedora, de repente, de empatia, né? E tudo mais. Ela é uma pessoa que tem, de repente, ser respeitada pela história dela. Mas eu não estou analisando a história da pessoa, eu não estou analisando a índole da pessoa, estou analisando aquele fato que chega para mim. O que chegou para mim é acusação de estupro do enteado. É verdade ou não é verdade? É aquilo que chega para mim. Eu não posso ficar analisando. Então, quando você pega, Flor de Lis, eu vou analisar estritamente aquilo ali que chegou para mim. E quando chegou para mim, eu fui um dos primeiros a analisar, antes até dela ser indiciada. Foi quando ela estava contando, tipo, olha, eu sou viúva, mataram meu marido. E eu falei, naquele primeiro, eu falei, opa, tem coisa aí. Porque você ir pela maré, Deise, é muito simples. Você bater em cachorro morto é muito simples. Você subir uma hashtag que está todo mundo subindo e acatar isso é muito simples. E outra, é como você falou, eu não vou analisar pelo que a maioria quer. Eu vou analisar pelo que está sendo mostrado ali da linguagem silenciosa. Por isso que muitas vezes, é como você falou, eu vou contra a maré. E não é que eu vou contra a maré. Eu não quero saber para que lado está a maré. Eu vou na minha análise. Mariana Ferreira, o caso lá da Mari Ferrer, né? Não existe estupro culposo. Você ficou sabendo disso. Todos os famosos subiram com a hashtag não existe estupro, não existe, não existe. Fizeram toda uma lambança para... Eu fiz a análise dela e ali, imagina, no meio de mais de 1 milhão de tweets dizendo Mariana Ferreira é inocente ou não existe estupro culposo. Um monte de famoso subindo a hashtag. Eu vou lá e falo assim, cara, eu não consigo ver congruência no testemunho dela. Eu assisti 3,5 vezes, 5 horas de depoimento. Foram mais de 18 horas analisando aquele caso. 18 horas, foram mais de 5 dias analisando aquele caso. Então, quando a pessoa olha só o que está pronto, parece que é alguém dando palpite, alguém fazendo qualquer coisa lá, entendeu? Mas tem um trabalho muito pesado por trás. E aí eu falei assim, eu não vou me abster. Eu não vou me abster com medo de lacradores, ou com medo de ideologia, ou com medo da massa. Igualzinho o caso da Bel. Eu falei, eu não vou arredar o pé por causa que a massa está dizendo isso. Porque é muito fácil se alucinar. E aí foi mais um caso também, que inclusive despertou vários trabalhos para mim, sobre captação de imagem e o setup da mensagem, que é um dos ritos aqui, de um tribunal do júri. Porque o jeito que você capta a imagem, o que tem em volta, angulação de câmera, muda completamente a percepção de quem está assistindo. Olha que loucura. Eu estou aqui negociando aqui para fazer um dia para os juízes. Eu vou dar um treinamento para juízes do Tribunal do Trabalho. Olha que interessante isso. Como eu vou fazer para a faculdade de psiquiatria? Ou seja, é uma habilidade que você pode acoplar em várias... Não é só... Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas para que eu vou usar isso? Para ficar analisando o BBB?
Não, você vai usar isso nos agentes de direito. Você vai usar isso na psiquiatria, na psicologia. Porque quem está ali na tua frente? O que ela está passando de mensagem? O que você pode ajudar essa pessoa? Não é só para botar o dedo e falar, você é mentiroso, você é traidor, você é matador. Não, você vai usar isso para acoplar. Então, tem casos, que é muito legal, que eles acabam estourando, saindo da estratosfera só de saber se é verdade ou mentira. Que nem, por exemplo, foi o caso da Dora Figueiredo. Então, quando mandaram para mim, da Dora Figueiredo, que é uma influência, muita gente falou assim, eu acho que ela está mentindo. Eu não acredito. Eu falei, não, é verdade. Mas por que demorou muito tempo? E aí eu tenho que me posicionar. Então, eu identifico, entendo essa mentira e eu vou me posicionar dando a conclusão. Eu falei assim, muitas mulheres não percebem que estão dentro de um relacionamento abusivo, demoram muitas vezes anos para cair a ficha, para entender essa linguagem silenciosa que o abusador colocou na cabeça dessa mulher, ou vice-versa. A gente vê mais homens com mulheres, mas também tem mulheres com homens. Eu recebi muitos relatos de homens dizendo, cara, eu preciso sair desse... Como é que eu saio, cara? Como é que eu saio desse negócio? Tá na Lua, também uma menina, uma youtuber, ela contou sobre o estupro. Aí olha que interessante. Essa na Lua, muita gente fala assim, nossa, mas ela foi estuprada e por que ela não falou? Ela era estuprada, por que ela não fugiu do estuprador? Por que ela não saiu daquela... Porque ela era uma criança, por que ela ia lá? Por que ela procurava o abusador? Sim. Porque muitas pessoas não entendem que estupro de criança, mais de 90% não é violento. É por sedução. Muitas vezes, 90% para cima, o estupro de uma criança não é por dor, é com prazer. Aí o adulto, que às vezes é o padrasto, é o avô, é o tio, é o vizinho, é o tio da bala, vem cá, aí começa a palpar. E a criança começa, nas zonas erógenas, a sentir um prazer. É ali como é que se fala? Ali no piruzinho, é ali na vagininha ali da menina, começa a sentir uma cosquinha, um prazerzinho no peitinho, e fala, nossa, eu tô sentindo um negocinho aqui, lógico, de forma inconsciente. E o cara, tipo, é um segredo, tá uma bala, eu te levo a passear. E ela começa a relacionar aquele prazer com algo bom. Quando cai a ficha, por isso que muitas vezes a criança, o menino e a menina, ela vai até procurar o abusador. Porque ela não sabe, a culpa não é dela, o adulto que é um pilantra. Sim, está seduzindo, né? E aí ela não tem essa noção que ela... Aí quando tem, é onde vem a cisão da culpa, de tipo, puxa, mas eu não quero mais. Normalmente acontece quando vai para a adolescência. E aí muitas vezes ela continua também, porque ela tem muito medo e vergonha de falar. E é nessa hora que o abusador fala, se você me falar alguma coisa, quem vai acreditar em você? Se você me procurou, você ficou todo esse tempo comigo, como é que é agora? Você... E às vezes continua, ela não sabe o que está fazendo. E agora, se você não tem essa concepção de identificar a incongruência e entender, porque às vezes eu vou identificar a incongruência, aí eu vou falar, ela está mentindo, olha lá, incongruente, ela está... Não. Ela estava se precavendo, ela estava se poupando. Muitas vezes ela não quer nem lembrar daquilo. Aquilo causa muito transtorno. E às vezes a pessoa fala, mas como assim, se naquela época foi muito, por que tantos anos assim? Né? E aí tem que ter o posicionamento. Fala, olha, o que acontece é isso aqui. Você me fez lembrar agora do caso da Dani Calabresa. Eu cheguei a ver alguma coisa que você falou, não lembro se eu assisti. Às vezes a gente está na correria, né? A gente quer ver e não consegue assistir tudo. Eu não lembro a finalização, a sua finalização sobre o caso da Dani Calabresa. Mas me chamou a atenção ali, não que você falou, uma reação de uma atriz, eu acho que foi da Letícia Spiller, né? Que ela veio em defesa do menino, e ela falando assim que ela não conseguia entender por que uma pessoa tinha passado tanto tempo sem denunciar, que se fosse no caso dela, ela teria denunciado imediatamente, né? E eu até cheguei a comentar com uma psicóloga numa entrevista que eu fiz sobre isso, que a gente conversou sobre esse assunto, que é aquela coisa, né? Eu não vi a Letícia Spiller ali de uma forma agressiva. Eu vi a reação da Letícia como a reação que a sociedade tem, né? Pô, como assim? Se demorou tanto tempo para revelar, é porque estava gostando, né? Então, por isso que demorou esse tempo todo para revelar.
Eu não sei, não, sinceramente, eu não vi, eu não lembro da conclusão que você deu para esse caso. Você analisou também uma entrevista que ele deu, acho que para o Sim, UOL, se eu não me engano. Né? Eu não sei a sua conclusão, até gostaria que você falasse tá. sobre isso. Mas é uma percepção que eu tive, que você falando agora, eu lembrei desse caso, pelo fato de que realmente a sociedade ela acaba, ela se liga a estereótipos, ela se liga a uma série de coisas, e essa é a importância de uma das importâncias de suas análises, Ricardo, porque você consegue ver o que está além, É porque isso é muito aí. fácil você ver o estereótipo, É, né? é. É muito fácil você ver simplesmente a parte mecânica do movimento. Ah, vi Sim, ali o ombro mexendo, ah, vi uma sobrancelha subindo, ah, vi aqui um dump the light, aquilo. Isso é a parte mais fácil, se a gente for ver toda a estrutura do protocolo. Isso é uma das estruturas, né? Então, o que, que acontece? O que, que é esse ir além? Esse ir além nada mais é do que o protocolo. Qualquer pessoa pode aplicar esse protocolo, pode aprender esse protocolo e vai ter muito mais ganho não ficar analisando a vida do outro, mas analisar a tua vida. Será que eu estou dentro do relacionamento abusivo? Será que minha filha está sofrendo bullying? Será que meu vovozinho lá está sofrendo maus tratos? Será que naquela reunião de negócios as pessoas realmente foram transparentes? Né? Será que quando eu fui ali me vender, eu soube me vender naquele entrevista de emprego? Porque a linguagem silenciosa não é só passiva, não é só você analisar, mas é você saber se colocar quanto à sua mensagem silenciosa. sim. Agora, no caso Mellen, vamos lá, o que, que acontece? Primeiro, é o que a gente diz, né? Porque a Spindler falou tal coisa. Né? Primeira coisa, ela julgou o comportamento com a régua dela. Sim. Esse é o grande problema. Analisar a vida dos outros com a tua régua. Não dá. Ah, porque eu faria. Não, porque eu conheço um caso. Não, porque, olha, eu tenho experiência. Olha, eu tenho lugar de fala. Cara, todo mundo tem lugar de fala. Esse lance de falar assim, olha, não, você não pode falar porque você é homem. Não, você não pode falar porque você é mulher. Não, você não pode falar porque você é negro. Você não pode falar porque você é branco. Você não pode falar porque você é hétero. Você não pode falar porque você é cis, que você é transgênero, que você é gay. Cara, lugar de fala é segregação de inteligência. Se você não tem a maior capacidade humana, que é a empatia, né, de você se colocar no lugar do outro, realmente te colocaram como simplesmente um mamífero e não um ser humano. O mamífero, ele simplesmente entende o que ele sente. Ele não pensa como sentiria o outro cachorro, o outro urso. O ser humano não precisa estar no lugar do outro para se compadecer, para entender, né? Entender a compaixão, que é estar com a dor, a empatia, né? Então, isso que estão querendo colocar, tipo assim, mas eu sei porque eu passei e você não sabe. Cara, a tua régua mede a tua vida. Sim. Você não consegue medir a vida do outro com a tua régua e vice-versa. Agora, você consegue entender o que está acontecendo. Então, não meça. Julgamento com a tua régua vai dar errado. Agora, quando você tira a tua régua e põe para o lado, agora vamos ir para a empatia, vamos ir para a compaixão, vamos ir pela lógica, pelo julgamento amplo e restrito, né, pela análise independente se é homem ou mulher, se é acusado ou acusador, vamos ver as coisas pelo lado analítico e não emocional. Então, o que, que eu vi ali? Eu vi o Mellen, um cara, dizendo o seguinte: olha, eu fui um canalha, eu traí minha mulher, eu saí com um monte de gente, quanto casado, saí com subordinados, não subordinados, com colegas de trabalho, e foi isso que eu fiz. Talvez eu tenha pecado porque eu saí com pessoas que talvez pudessem acreditar que teriam algum ganho secundário por sair comigo. Então, ele não fugiu dizendo, olha, não, eu não saí aqui, ali. Não, eu saí. O que eu vi ali foi um cara, e vou te falar, hein, eu não gosto dele, eu não gosto da ideologia dele, eu não gosto de várias coisas que ele fez para atacar pessoas que eram inocentes, mas eu não podia mentir. Eu não podia jogar com a minha régua. Eu não podia jogar com a minha paixão. Você está entendendo? Eu não gosto do Mellen. Eu não gosto dos pensamentos dele. Eu não gosto do posicionamento político dele. Eu não gosto do que ele fez com muita gente que era inocente. Mas não por causa disso que eu iria mentir.
Não por causa disso que ia me contaminar pelo que aconteceu. Então, o que eu vi ali foi um cara congruente dizendo, eu traí, eu fiz, saí assim, assim. Agora, você foi um assediador? Não, eu não fui um assediador. E eu tenho como provar. E eu falei, eu acho que vejo congruência. E depois mostrou-se que realmente ele tinha ali muita prova material, não só na fala, de que existia um relacionamento ali amoroso, com trocas de mensagens, com trocas de vídeos pornográficos, nudes, né, provocações, e querendo estar junto e tudo mais. Tanto é que, até hoje, ela não indiciou ele como assédio. É uma das coisas que chamou a atenção, né? Porque ela não foi à justiça. O negócio foi denunciado na rede social. E eu não levei isso em consideração. O que eu levei em consideração foi a mensagem. Sim. É a mensagem que eu estou vendo. É o que tá... Agora, o desdobrar mostra que realmente o que ele estava dizendo era verdade. Por quê? Porque não houve um processo, não houve algo dizendo... Tá, jogou na mídia, mas não jogou na justiça. Você está entendendo? Então, a gente tem que ficar muito... como é que eu posso dizer? Tanto é que os quadrinhos aqui, você vê que todos eles têm o mesmo tamanho. O que é maior é justamente o A, da alucinação. A alucinação é uma das coisas que mais compromete a sua forma de entender a mensagem do outro. Porque se você já chega com algo na tua cabeça, você vai encontrar pelo em ovo. Você vai encontrar chifre na cabeça de cavalo. Porque você quer buscar aquilo. E aí você distorce a realidade, você alucina para encaixar naquilo que você quer. Você vai alucinar para encaixar naquilo que você quer. Se você quer ser um bom analista, não faça isso. Você tem que se abster. É treino, você tem que treinar bastante. Tem coisa que, por exemplo, eu não analiso, porque eu sei que eu vou estar contaminado. Tem assunto que eu falo, esse assunto eu não vou analisar. Por quê? Porque não vai ser legal. Tem outros tantos, tem mais 100. Por que eu vou entrar naquele que, de repente, eu posso estar contaminado com aquilo ali? Né? Então, vai da minha honestidade comigo mesmo. Eu falo assim, não, isso aqui não dá para eu fazer. Bom, a gente vai já chegando na reta final da entrevista, né? Mas antes, eu quero que você fale sobre o seu curso daqui a pouquinho. E também teve algo que você falou, achei muito interessante, que eu vi emoção em você, você se emocionou quando você estava falando sobre isso, sobre a importância do seu trabalho, né? A linguagem não verbal, ela faz com que o entendimento dessa linguagem silenciosa e não verbal faz com que a pessoa deixe de ser reativa para ser ativa. Eu achei muito interessante isso, eu queria falar sobre essa questão daqui a pouquinho. Mas antes disso, só para a gente finalizar essa questão aí desses casos, falando sobre o BBB 21, quem você acha que é o mais mentiroso e o mais sincero da casa? Aquilo que eu te falei, Deise, aquilo é um jogo, tá? E ali todos mentem, e todos têm a sua estratégia. Então, aquele que conseguir ser o mais natural possível é aquele que o público vai se conectar. Como é que é isso, Ricardo? Quando a gente vê um personagem, seja ele tanto dentro ou fora do BBB, então vamos lá, eu vejo lá um cantor. Eu não vou consumir as músicas do cantor pelas músicas do cantor. Eu vou consumir as músicas do cantor, mas junto eu quero saber, ele é um bom pai? Ele é um bom filho? Ele é um bom marido? Ele é uma pessoa do bem? O que eu quero nessa pessoa? Então, a gente não compra só a habilidade, a competência. A gente compra um pacote inteiro. Pode perceber que as pessoas, inclusive, ficam desiludidas quando falam assim, nossa, você viu aquele cantor, bateu na mulher. Ah, já não gosto mais dele. Mudou o timbre vocal dele? Mudou a qualidade sonora de fazer música? Não. Mas a gente não compra a mesma coisa. Um político, olha, eu confio nesse político. Aí daqui a pouco você vê ele fazendo um monte de coisa ali errado e fala, nossa, não gostei mais. E isso é médico. Se você gosta de um médico, você vê o jeito dele, você vê o atendimento dele, como ele trata a secretária, como ele trata as outras pessoas. Você automaticamente você percebe isso, às vezes até de forma inconsciente. Então, nós não compramos só a competência das pessoas, nós queremos saber quem são essas pessoas. E aí tem o tal do chave e fechadura. Né? Será que esse tipo vai me enganchar? Por exemplo, por que no TikTok cresce muito a molecada?
porque ali tem muita dancinha aí e querendo ser diferente, ser gostosinho. Então, eu falo, cara, eu quero aquilo. Eu quero ser a gostosinha, eu quero ser o gostosinho, eu quero ser o popular. Então, eu vou gostar daquilo. Então, você vê que os públicos, eles vão... Por que que o meu público, por exemplo, é um público de 35 para cima? Porque as pessoas de 35 para cima é que vão se identificar comigo. Então, eu não compro só a minha análise, compro quem é Ricardo, como é que ele age, como é que ele pensa, como é que ele faz, como é que ele não faz. Então, meu público é um público mais maduro, que é muito difícil isso na internet. Hoje, quem tem muitos seguidores no YouTube, ou seja, muitas vezes é teen, ou pré-adolescente, porque a pessoa vai lá e então é chave e fechadura. No BBB é a mesma coisa, ou seja, eu vou torcer para aquele personagem que mais caracteriza comigo, aquele que eu acho que é mais parecido comigo, de forma inconsciente. Sim. Então, a gente aceita, inclusive, que eles erram, a gente aceita que eles planejam, a gente aceita que eles vão fazer conluio, a gente aceita até que eles contem algumas mentirinhas. O que a gente não aceita é quando as pessoas são falsas, quando as pessoas fazem algo que a gente não... que aconteceu com a Carol Conká, né? Como ela fala assim, eu sou a vilã. Não, ela não saiu como a vilã, ela saiu como uma pessoa desequilibrada, que maltratava, que mentia, né? Que manipulava. A gente não gosta disso. Sim. A gente gosta de pessoas que se pareçam com a gente. Então, você fazer um leve trás, uma estratégia, um negocinho, a gente até se vê ali. Eu também, vou torcer ali. Agora, quando é algo mais pesado, quando é algo tipo alguém humilhando outra pessoa, até porque esse público até tem pessoas que até gostam, falam, não, eu gosto dela, ela é assim mesmo, eu gosto, mas a gente acaba buscando aquilo que mais nos atrai. Então, dizer que um personagem dentro do BBB é mais mentiroso ou não, na verdade, todos eles estão ali sendo personagens de um jogo para ganhar 1,5 milhão para conquistar a gente que está aqui fora. A grande sacada é essa, tanto que eles falam, quem decide é o público, ou seja, eu tenho que fazer, às vezes, aqui, muitas vezes, não por você, mas para quem está aqui fora. Mas tem o agravante de você ficar trancado lá 100 dias. Ou seja, mexe com a psique. Imagina, você ficar trancado num lugar 100 dias, com pessoas diferentes que vão se eliminando, que você é votado, tem que votar, e além disso tudo, você tem que fazer um cartaz para as pessoas aqui fora. Então, é normal. O que eu digo é, dentro de qualquer reality, você tem os protagonistas, os coadjuvantes e os que são ali os elementos ali que não fazem nada, como é? Figurante. As plantas. Então, de novo, eu tenho protagonista, coadjuvante e os figurantes. A gente não gosta de figurante. A gente gosta de pessoa que está na treta, pessoa que está aparecendo. Eu quero ser protagonista. Eu quero pertencer ao jogo. Então, a gente vai dar mais valor aos protagonistas e aos coadjuvantes, que muitas vezes, uma hora esse está em cima, outra hora está em cima, mas eles estão ali. Agora, quem, tipo, eu amo todo mundo, eu não quero me envolver, esse negócio não é para mim, a gente não gosta desse tipo de pessoa, porque a gente sabe que essa não é a realidade. Agora, eu não sei se você concorda com isso, mas o que eu achei interessante com a saída da Carol é que a saída dela fez com que algumas personalidades começassem a ser reveladas. Porque até então, enquanto ela estava ali, era a bruxa, entendeu? Era a bruxa e todo mundo se defendendo dela. Então, a gente tinha aquele grupinho que a gente tinha peninha deles, que era o G3, né, o G4, aquela coisa, todos eles são as vítimas, e ela é a algoz. Quando a algoz saiu, o grupinho teve que se mostrar. E agora você está enxergando quem é o grupinho, quem é quem no grupinho. Então, é uma dinâmica muito interessante. Eu não gostaria de assistir Big Brother, não, mas eu tô aprendendo. Isso porque acaba, porque assim, os espaços são preenchidos. Né? Sempre quando você tira um líder, esse espaço vai ser preenchido por alguém. Sempre quando você tira alguém que tem mais voz, esse espaço vai ser preenchido por alguém. Isso é na vida, isso é na política, isso é no jogo, isso é em vendas. Se você der mole, alguém vem e ocupa o teu espaço. A vida é assim. Deu mole, alguém vai ocupar o teu espaço. Ricardo, eu quero falar uma coisa aqui. O que me fascina no seu trabalho, e eu acho que já falei agora um pouquinho antes, mas eu quero repetir, é a possibilidade que o público tem, que a gente tem, de enxergar além. E eu sempre falei, eu gosto muito de falar sobre atitude, sobre fé, quando Jesus disse assim, conhecereis a verdade os libertará. A verdade liberta.
É isso aí. Né? Porque aí eu sempre falo assim, olha, por que as ditaduras, por exemplo, a primeira coisa que as ditaduras fazem é tirar o saber, né? É isso aí. Por quê? Porque você, sem conhecer a verdade, você é facilmente manipulado. Então, eu acho fascinante esse universo e ver que milhares de pessoas ali estão te seguindo, estão te acompanhando. Você vê nos comentários que muita gente está tendo sua vida mudada, Isso. porque está aprendendo a perceber as coisas. Cara, Isso. isso é incrível. Eu também Arrepia acho. falando. Arrepia. Né? Arrepia. E aí entra dentro daquilo que eu falei com você, que eu queria que você quero abordar isso, que você tem um momento no seu depoimento lá no canal que você fala assim, que as pessoas deixam de ser reativas para serem ativas. É isso. Passam né, a agir. Saem da massa e viram indivíduos. Né? Porque o que acontece? Como é que você doutrina uma pessoa? Quando você tira a individualidade dela. Quando você tira o livre pensar, quando você tira a segurança dela, quando você tira a discussão, quando você tira o diferente, quando você tira a humanidade, quando você tira a compaixão, né? É que eu falo, não deixe de segregar a sua inteligência. Quando as pessoas forem vistas como características, né? Porque as pessoas estão sendo vistas como características. Então você é preto, você é branco, você é gay, você é hétero, você é cis, você é trans, você é católico, você é ateu. Então, são características. E essas características estão vindo com ou um salvo-conduto, então, essas características são boas, ou já um julgamento, essas características são ruins. Então, quando você julga uma pessoa por características, cara, você está perdendo a individualidade. E mais ainda, né? Como a gente viu no BBB, né? Além de ter uma característica, você tem que fazer parte do livrinho. Então não adianta você ser branco, você tem que ser branco e ser assim. Não adianta você ser negro, você tem que ser negro e ser assim. Não adianta você ser trans, você tem que ser trans e ser assim. Porque se você não fazer a cartilha da massa, você está excluído, você está fora. Você não pertence à esfera. Você tem que... Então, é tipo assim, você viver a sua vida hoje é pecado. Você ter a liberdade de enxergar a coisa como indivíduo é pecado. Você tem que ser mandado. Já percebeu que cada vez mais você tem que ser uma massa mandada e que você tem que obedecer, né? Então, eu acho que a linguagem silenciosa, ela dá um pouquinho dessa liberdade. Ela te traz novamente a liberdade para você enxergar o que está acontecendo à sua volta com os seus olhos e não com os olhos dos outros. Você entender a comunicação com os seus olhos, seus ouvidos e a sua percepção, e não com a dos outros, que é o que eu estava vendo até então. Até então era, vamos salvar fulana, não sei o quê. Aí todo mundo, vamos salvar fulana, não sei o quê. Ah, não existe subcomando. Não existe subcomando. Todos contra não sei quem. Todas as vidas importam. Todas as vidas importam. E a pessoa vai na hashtag e vai na massa. E ela não para entender e fala, não, peraí. Como assim? Deixa eu entender. Quem que está falando? Né? Por que ela está falando isso? Em que contexto que ela está falando isso? Como é que é a narrativa que ela está usando? Como é que ela pensava antes? Onde é que ela quer chegar? Isso aqui é o protocolo. Ou seja, você não vai só identificar mentira ou verdade. Você vai entender essa mensagem. Você vai entender essa comunicação e ver se ela está sendo congruente ou não. Bom, a partir desse momento que as pessoas, né, os seus seguidores, o seu público começa a perceber, ter essa percepção, é claro que existe aí quanto mais você vê, mais você quer. Quanto mais você sabe, mais você quer aprender. Então, você mesmo chegou a dizer que os cursos surgiram dessa necessidade. O próprio público pediu, né? Como é que funciona? Como é que é a dinâmica do curso que você dá? Como é que funciona? Qualquer um pode participar? Sim. Como é que é? Fala aí para mim. Então, vamos lá. O que acontece? Eu tenho uma semana, jornada do Nomita para mim, que ela acontece de tempos em tempos e é gratuito. Sim. É um curso, eu forneço um curso gratuito de uma semana inteira. É online, ou seja, qualquer pessoa de qualquer parte do mundo pode participar. Ela é ao vivo, então você interage comigo, não é gravado, não são aulas gravadas, é ao vivo. Né? Como eu disse, é gratuito, é divertido, você vai se emocionar, porque as aulas são reveladoras, é como você mesmo disse, as pessoas começam a colocar aquilo na vida delas e começam a ver a transformação. E tem certificado, então você recebe um certificado no final. Como é que eu faço para participar, Ricardo? Você vai entrar em nãomintapramim.com.br. Então entra lá em nãomintapramim.com.br, vai se cadastrar e aí deixa com a gente. Quando estiver se aproximando, a próxima jornada não é livre, não é a todo momento, não é a toda hora, realmente é um conteúdo muito importante
premium que eu forneço de tempos em tempos durante o ano. A próxima agora, acho que é em maio, então já estamos se aproximando. Parece que não, mas a gente já está se aproximando. Sim. Então se cadastra, né? Nós já formamos, sabe quantas pessoas, Deise? 500 mil de pessoas. 500 mil pessoas já participaram da jornada do Não Minta Pra Mim, dessa semana inteira, onde as pessoas participam, aprendem, e se elas quiserem, elas podem ir lá participar e receber o certificado. O certificado é grátis também. E agora tem um agravante. No dia 1º de abril, né, que é o dia da mentira, que eu quero transformar no dia de entender a mentira, não o dia só da mentira, mas entender a mentira. Eu vou estar disponibilizando mais um livro meu. Eu tenho 4 livros já publicados, eu tenho 4 best-sellers, que são esses daqui. Então, de tempos em tempos, eu sempre faço uma promoção grátis. Então, você vai entrar lá no nomintapramin.com.br. Quando chegar no dia 1º de abril, você vai receber um link para você baixar o meu livro, que está na Amazon, grátis, que é o meu próximo livro, que é o Introdução à Linguagem Silenciosa. Então, você tem 2 coisas agora. Você pode participar do treinamento gratuito e você pode ter o meu novo livro, Introdução à Linguagem Silenciosa, totalmente gratuito. Mas, para isso, você tem que se cadastrar. Nomintapramin.com.br. E aí, se cadastrou, deixa com a gente que a gente vai te avisar. Vai te avisar por WhatsApp, Telegram, e-mail, enfim, a gente vai te avisar. Agora, para você continuar, né, com essa maratona, você começa hoje lá no canal Não Minta Pra Mim. São mais de 400 vídeos. Cada vídeo eu ensino um pouquinho, cada vídeo você aprende um pouquinho. São mais de 400 análises que você pode assistir a qualquer parte do dia, da semana, de qualquer parte do mundo. Então entra lá, é tudo Não Minta Pra Mim. Meu Instagram é Não Minta Pra Mim Oficial, o YouTube é o Não Minta Pra Mim, e para você se cadastrar, nãomintapramin.com.br. É isso aí. Ricardo, eu vou estar lá, viu? Vou participar. Show de bola. Muito obrigada pela sua participação, muita gentileza sua, né? Tá cedendo esse espaço aí para conversar com a gente. Me sinto muito honrada e orgulhosa de estar podendo conversar aqui. Que você continue sendo esse cara aí tão espontâneo, que tem conquistado tanta gente. Torço para que você cresça cada vez mais. A gente precisa de gente assim, viu? Obrigado. Eu tenho 25 anos de jornalismo e eu fico muito feliz quando encontro pessoas assim, autênticas, né? A gente encontra muita hipocrisia. Você sabe que não é fácil, né? E quando a gente encontra coisas autênticas assim, a gente torce para que cresça mais e mais. Amém. Né? Que os anjos digam amém. Obrigada, e eu vou estar antenada com você. Valeu. Abraço a você, viu? Obrigado.